Olá! Você sabia que a cada 6 segundos uma pessoa morre de AVC no mundo? O cérebro é o órgão mais importante do corpo humano. É ele que nos permite pensar, sentir, ter memórias, nos mover e nos coordenar, todas as coisas que nos fazem humanos. E veja que tudo isso pode ser perdido de uma hora para outra quando a pessoa tem um derrame ou um AVC. Sabia que entre 20 a 30% dos AVCs não tem causa, o que chamamos de AVC criptogênico? Nesse vídeo eu vou falar sobre derrame sem causa, ou AVC criptogênico. E por que isso é importante para você? O AVC é a segunda maior causa de morte no Brasil e no mundo. Quase 500 mil de brasileiros são vítimas de um derrame e cerca de 100 mil morrem por ano por causa dele. E pior, é uma doença que deixa a pessoa incapacitada, porque mexe com o cérebro. Dos 400 mil que sobrevivem por ano, muitos deles ficam com alguma sequela na cadeira de roda, não conseguem falar ou se expressar, perdem a visão ou a coordenação. O AVC é a maior causa de incapacidade evitável. É muito triste. Por isso, o mais importante é saber prevenir. E mesmo um AVC sem causa pode ser evitado. E lá no final do vídeo, você vai aprender como. São 7 medidas simples que podem diminuir sua chance de ter um derrame. Mas antes, já vai curtir o vídeo, porque quanto mais likes, mais o YouTube reconhece o vídeo como relevante e mais ele distribui para as pessoas se conscientizarem. Então ajude aí e se inscreva no canal. Se você não for inscrito, ative o sininho para receber as notificações e espalhe esse conhecimento para seus amigos e familiares. A prevenção é a melhor forma de evitar o AVC e muitas vidas podem ser salvas com a sua ajuda. Então compartilha aí. E me conta, você já teve um derrame? Ou conhece alguém que teve? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva aí embaixo. Vamos lá. O que é um derrame ou acidente vascular cerebral? O AVC. O AVC é uma emergência médica e o tratamento urgente é essencial. Quanto mais cedo uma pessoa receber tratamento para o acidente vascular cerebral, menor a chance de sequelas. São dois os tipos de AVC. O derrame pode ser causado por um coágulo, o AVC isquêmico, que entope o fluxo de sangue para aquela área do cérebro. Esse é o tipo mais comum, cerca de 80% dos casos. E outro tipo, o AVC hemorrágico, cerca de 20% dos casos, que é causado por uma rotura de um vaso sanguíneo cerebral ou de um aneurisma. Os dois são muito graves, os dois podem causar sequelas e os dois podem ser evitados. Tem que abrir um parênteses aqui, que também temos o AIT, o acidente isquêmico transitório, que é um mini derrame. Provavelmente teve um coágulo, mas seu corpo conseguiu dissolvê-lo, então ele dura poucos minutos ou horas, mas esse não deixa sequelas, vai regredir totalmente. Quais são as 7 causas mais comuns de um AVC? Você sabe? A primeira causa é a pressão alta. A hipertensão é de longe o principal fator de risco para um AVC. Só de ter uma pressão alta aumenta em 200 a 400% o risco de ter um AVC. Por isso que eu friso tanto no canal que é importante tratar a pressão. Tentar medidas de mudança de estilo de vida, perder peso, comer mais frutas e verduras, reduzir sal e o açúcar, tudo isso ajuda. Mas mesmo com todas as medidas, se você não conseguir colocar na faixa a sua pressão, precisa tomar remédio. É melhor tomar remédio que ter um AVC. E veja bem, que controlar a pressão arterial também evita doenças cardíacas como infarto, arritmias cardíacas, insuficiência cardíaca e também evita a doença renal. Segunda causa, doença cardíaca. Quais as doenças cardíacas? Várias. Desde arritmias cardíacas, a principal arritmia que causa derrame é a fibrilação atrial. Essa tem que focar tanto quanto a hipertensão. Mais de 2 milhões de brasileiros têm fibrilação atrial. E a fibrilação atrial aumenta em mais de 500% ou 5 a 6 vezes o risco de derrame. Por quê? Porque no átrio a fibrilação atrial não contrai coordenadamente. Ele vibra, parece um saco de minhocas, e dentro dele o sangue vai coagular, formar trombos, que pode se soltar e embolizar para a cabeça, causando derrame. Esse coágulo vai obstruir o fluxo sanguíneo e vai dar derrame. Por isso que na maioria dos casos de fibrilação atrial, nós tratamos com anticoagulantes, para não coagular o sangue no átrio ou para dissolver o trombo que já tem e evitar um derrame. Mas é só a fibrilação atrial que pode causar? Não, defeitos nas válvulas cardíacas, quando o coração está dilatado ou fraco, vai aumentar as câmaras do coração, que pode resultar em coágulos sanguíneos lá dentro, que novamente pode se soltar e bloquear uma artéria do cérebro, e outras causas cardíacas como forame oval patente, o FOP,
que pode aumentar seu risco de ter um derrame. Terceira causa, aterosclerose, que é a formação de placas nas artérias. Pode ser placas nas carótidas, nas vertebrais ou nas artérias que irrigam seu cérebro, lá dentro. Quarta causa, fumar. O tabagismo aumenta o risco de ter um AVC isquêmico em 2 vezes e hemorrágico até 4 vezes. O cigarro inflama seu corpo, causa aterosclerose, que é aquela formação de placas de gordura, tanto nas carótidas quanto lá dentro do cérebro. Além disso, a nicotina aumenta a pressão arterial e a fumar cigarro torna seu sangue mais espesso, mais grosso, mais propenso a coagular. E como você deve ter imaginado, aumenta seu risco de aneurismas. Quinta causa, diabetes. Sim, o açúcar alto no sangue lesa os vasos sanguíneos de todo o corpo, incluindo lá dentro do seu cérebro. E pior, se você tiver um derrame e seus níveis de glicemia estiverem altos, o tamanho, a área lesada, a extensão e a gravidade vão ser maiores do que se você estiver com a glicose bem controlada. Sexta causa, colesterol alto. Tanto o LDL alto, colesterol ruim, tanto quanto o HDL baixo, o colesterol bom, aumentam o risco de AVC. Não se engane com as pessoas que dizem que o colesterol alto não causa nada, é mito. O colesterol alto aumenta o risco de aterosclerose, que causa derrame e infarto. Sétima causa, sedentarismo. A obesidade e inatividade física estão associados a hipertensão, diabetes e doenças cardíacas. Por isso tem que se mexer, no mínimo uma caminhada. Se sua circunferência abdominal for acima de 88 centímetros, se você for mulher, e 102 centímetros, se você for homem, aumenta em 3 vezes o risco de AVC isquêmico. Tem outras causas? Sim, por exemplo, alcoolismo, o uso de drogas como cocaína, mas menos frequentes que as 7 causas que eu acabei de falar. E aqui eu tenho que te alertar que se você teve um AVC prévio ou teve um AIT, aumenta também seu risco de derrame. Então, o que é um AVC criptogênico ou um AVC sem causa? É quando não tem uma causa, pelo menos não aparentemente. Fez eletro, não tem fibrilação atrial, a pessoa não fuma, não tem pressão alta, não tem doença cardíaca, faz exercício físico e mesmo assim teve um derrame. Entre 20% a 30% dos derrames não conseguimos descobrir a causa na avaliação inicial. Mas é importante irmos atrás, porque identificando a causa podemos tratar de forma mais eficaz para prevenir uma recorrência. Só porque não descobriu a causa não significa que não tem a causa. O AVC não veio de graça. Normalmente tem fontes ocultas de embolia. Então, provavelmente uma dessas 7 causas que eu acabei de falar está por trás desse derrame, o AVC criptogênico. Por exemplo, a fibrilação atrial pode não ter sido detectada no eletro ou no Holter, mas se a pessoa usar um looper, que fica muitos e muitos dias, pode detectar. Ou, se você fizer uma angiotomografia mais detalhada, vai ver que tem uma aterosclerose lá dentro das artérias cerebrais. A pessoa acha que não tem pressão alta, mas estava fazendo picos de pressão. Também é outra causa. E você sabe quais são os sintomas de um derrame que você deve estar atento? O AVC aparece subitamente. A pessoa estava conversando e de repente começou a sentir uma tontura, uma dor de cabeça, embolar a língua, sentir fraqueza ou paralisia em uma parte do corpo. Então os sintomas aparecem de uma hora para outra. Se você acha que seu amigo ou familiar está tendo um derrame, ou mesmo você mesmo, pense na palavra SAMU, o S de sorriso. Peça para a pessoa sorrir. A metade da boca não sorri, metade do rosto ficou paralisado ou caído, pode ser um derrame. O ar é abraço. A pessoa consegue levantar os 2 braços para te dar um abraço? Ou um deles está fraco ou paralisado? Se ela não consegue levantar, é outro sinal. O M é de música. Peça para a pessoa cantar uma música comum. Pode ser uma música infantil como Atirei o Pau no Gato, ou peça para ela repetir uma frase simples. A fala embolada ou esquisita tem algo errado. E o U de urgência. Quanto mais rápido você chegar no hospital, mais chance a pessoa vai ter de se recuperar sem sequela. Não espere os sintomas passarem. Liga para o SAMU ou pega um carro, um táxi, um Uber e vá para a emergência o mais rápido possível. E lá chama a atenção do médico, o enfermeiro, não vai ficar na fila. Tempo é cérebro. E veja como é complicado isso. Nos Estados Unidos, onde os dados são confiáveis e o AVC afeta cerca de 800 mil americanos por ano, apenas 1/4 desses pacientes é elegível para receber um dos tratamentos que poderiam recuperar totalmente a função cerebral. Uma injeção de ateplase, o TPA,
que dissolve o trombo, ou uma trombectomia mecânica que remove o coágulo de sangue no cérebro, como um cateterismo cardíaco. Veja só, 1 em cada 4. Ou demorou para reconhecer o AVC, ou passou da janela. A janela normalmente é 4 horas e meia do início dos sintomas para iniciar o tratamento. Ou a pessoa foi dormir às 10 da noite e acordou daquele jeito às 8 horas da manhã, wake up stroke. Ou esperou para melhorar, que não melhorou. Ou o hospital era muito longe, ou não tinha acesso ao transporte. Aconteceu alguma coisa. Então, se algum parente, alguém da sua família, estiver com sintomas de derrame, vá ao hospital. Essa é a melhor maneira de prevenir uma sequela de um AVC que já aconteceu. Mas a melhor coisa mesmo seria prevenir que um AVC acontecesse. E essa é a parte mais importante desse vídeo. Então preste atenção. Uma publicação na revista Journal of American Heart Association, de julho de 2022, mostra que 7 hábitos podem evitar efetivamente um AVC, mesmo naquelas pessoas com alto risco genético. Pode reduzir suas chances em até 43%. Como fazer? Temos que atacar os fatores de risco para AVC. Você já conhece eles. Esse estudo confirma que mudança de estilo de vida e atacando os fatores de risco pode superar o fator genético de ter AVC. Quer evitar um derrame? Quais os 7 hábitos? Hábito número 7. Pare de fumar. Quase 20% dos casos de derrame estão relacionados ao tabagismo. Se você quer ser saudável, o tabagismo é um inimigo desse objetivo. Corte hoje ou vá diminuindo durante 15 dias até cessar totalmente. Hábito número 6. Faça exercícios físicos regularmente. A prática regular de exercícios físicos reduz o seu risco de AVC. Faça caminhada, bicicleta, natação, algo que você goste e consiga manter por longos períodos. Além de reduzir seu risco de derrame, exercícios físicos reduzem sua pressão, seu risco de diabetes, trata a ansiedade e depressão. O melhor de tudo seria intercalar musculação com aeróbico. Mas uma caminhada vale aqui. Hábito número 5. Mantenha o peso adequado. O excesso de peso sobrecarrega todos os seus vasos, além de estar intimamente relacionado a diabetes e hipertensão. A pior gordura é aquela da barriga, então meça sua circunferência abdominal e se estiver acima do estipulado, trate de baixar. Vou deixar o link do meu vídeo dos 7 hábitos para reduzir a gordura abdominal aqui em cima. Hábito número 4. Siga uma dieta balanceada. Muitas frutas, verduras que nutrem seu corpo com vitaminas, minerais e tem flavonoides. Aumente proteínas vegetais e aumente proteínas saudáveis como peixes e frangos. Uma dieta balanceada reduz seu risco de ter um derrame. Hábito número 3. Baixe seu colesterol, como mais aveia, corte gorduras trans, gorduras saturadas, perca peso, coma mais fibras, faça exercícios e mesmo fazendo tudo certo, se você não conseguiu reduzir, tome remédio. 80% do colesterol é fabricado pelo fígado. Nesse estudo, provou que aqueles que reduziram seu colesterol, mesmo com remédio, reduziu o risco de derrame. Vale a pena arriscar? Hábito número 2. Mantenha-se a glicose na faixa. Ficar de olho nos níveis de glicose e tratar corretamente reduzem seu risco de derrame. Uma diabetes descontrolada aumenta o risco de AVC em 2 a 4 vezes. E hábito número 1, controle a pressão arterial. Como a hipertensão é a maior causa de derrame, controlá-la de forma correta talvez seja o melhor custo-benefício. Sua meta é manter uma pressão arterial inferior a 12/8. Para alguns casos, a meta deve ser menos agressiva. Como não ser maior que 14/9 pode ser mais apropriado. Como conseguir isso? Reduza o sal em sua dieta ou troque por sal light, se não tiver contraindicações. Evite alimentos industrializados que têm muito sal e açúcar. Coma de 4 a 5 porções de frutas e verduras todos os dias, além de grãos integrais e laticínios desnatados. Faça mais exercícios, pelo menos 150 minutos por semana e perca peso se tiver com IMC alto. Então, seguindo esses 7 hábitos, reduzem mais de 40% sua chance de ter derrame. E se você tiver fibrilação atrial, tem que tratar corretamente. E se foi prescrito um anticoagulante, tem que tomar. Se você bebe, tem que diminuir a bebida. Agora, se você já teve o derrame, além de seguir esses 7 hábitos, eu sugiro que leia um livro chamado O Cérebro que se Transforma, em inglês The Brain That Changes Itself, do Norman Doidge, que é fantástico, eu acho que li umas 3 vezes. Traz muitas informações valiosas e, mais do que isso, traz esperança a qualquer um que tenha danos cerebrais ou conheça alguém que tenha. O cérebro é muito parecido com o resto do nosso corpo.
em que, quando danificado, ele tem o poder de se regenerar, sendo que uma enorme quantidade de suas funções pode ser restauradas com a abordagem certa. Vale a pena ler esse livro. Gostou do vídeo? E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar 2 recomendações aqui ao lado. Nossa playlist sobre hipertensão, que tem tudo a ver com esse vídeo. E nossa playlist sobre diabetes, que tem vários vídeos que ensinam como controlar melhor a glicose. Meu nome é André Vambier, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever e até o próximo vídeo. Muito obrigado.